Boa tarde, domingo 9 de agosto de 2020, domingo de Mateus, que a igreja comemora, a igreja comemora o episódio que Jesus chamou o Pedro a andar em cima do mar. Como está chamando todos nós a acreditar nele, confiar nele e andar em cima, superar as dificuldades que nós encaramos neste período. Quero esclarecer algumas coisas sobre as nossas palestras, as nossas mensagens. São mensagens que mexem com a verdade do cristianismo, da construção do mundo e outras verdades, e pouco a pouco vamos chegar no caminho certo para nós podermos, analisando tudo isso, saber em que lugar acreditar e que nós temos que fazer na nossa vida espiritual para evitar os desafios, as mentiras ou teológicas, eclesiásticas, pessoais e tudo isso. Aqui vocês vão escutar a verdade, e só a verdade, como está dita dentro da Santa Bíblia e da Santa Tradição. Nós falamos sobre a criação do mundo, como foi, e falamos também sobre as negligências do ser humano, do Adão, do nosso genarca, e da Eva, e a expulsão a nossa espécie do paraíso, lugar onde nós vivíamos em paz, em harmonia, desfrutando a presença de Deus constantemente. E por causa do nosso egoísmo, das nossas libertinagens, nós perdemos esta grande oportunidade de viver com Deus e desfrutar dentro da alegria do carinho deste Pai onipotente. E Ele nos não abandonou. Ele prometeu que vai mandar o mensageiro, aquele que vai salvar a nossa espécie e toda a natureza, e Ele nos vai mandar no tempo oportuno. A nossa criação foi um benefício, um amor, epíce, nos amou e por isso nos criou. Mas junto conosco, junto com o Simban, junto com o cosmos, junto com o universo, junto com os planetas, junto com os habitantes até agora, a Terra é o único, até agora que nós sabemos, a única estrela, o único lugar onde vive a espécie ser humana e as outras espécies dos peixes, das árvores e tudo isso. Mas antes de nós, Ele criou uma
outra realidade, algumas criaturas poderosas e espiritualmente elevadas, e eles colocou a nossa serviço, para servir a nós. Eles são as ordens angelicais. Na Gênesis, nós sabemos que ele mandou eles segurar as barreiras do paraíso até a chegada do nosso Senhor. São os guardiões. Os guardiões dos princípios de Deus e os guardiões nossos e os nossos auxiliares, e eles estão servindo a nós. Por outro lado, são mensageiros, são as ordens angelicais. Padre Aurélio, na Gênesis, além de outras angelofanias, nós temos onde somos expulsos, que Deus colocou para que o ser humano não pode voltar sem purificação no paraíso. Quero que o Senhor leia a Gênesis capítulo 3, versículo 23 e 24. E o Senhor Deus lançou-o fora do paraíso de delícias para que cultivasse a terra, de que tinha sido tomado. E expulsou Adão e pôs diante do paraíso de delícias querubins, brandindo uma espada de fogo para guardar o caminho da árvore da vida. Então, desde o início da Santa Bíblia, temos a presença das ordens angelicais. Seguindo a Bíblia, são separadas em nove ordens. E tem os nomes, seguindo a aparência, seguindo o serviço deles. Frone, Queriótites, Dinamis, Querubim, Serabims. Então, e isso, cada uma ordem tem uma especial função. Os anjos não têm sexo. Os anjos não têm vontade. Própria vontade eles não têm. A partir do momento que os foros caiu, que eles, a partir de lá, eles não têm mais vontade própria. Por isso, várias vezes, como não são nem homem nem mulher, eles têm nas iconografias o mesmo rosto. Eles, na Santa Bíblia, no Novo Testamento, estão relatando, estamos vendo 180 vezes a palavra ángelos, anjo. Ángelos, no grego idioma, significa mensageiro. Eles não se multiplicam. Deus criou as ordens com tantos números e parou. O ser humano se multiplica. Os anjos não se multiplicam. E são a favor de nós, apoiando, ajudando, guiando as nossas vidas. O Antigo Testamento tem muitas aparições de anjos. Por exemplo, Abraão, ele, na casa dele, recebeu 3 anjos que representam a Santíssima Trindade e hospedou. Várias iconografias bizantinas têm este episódio.
e outras iconografias também. O próprio Deus mandou na arca, onde seguravam os mandamentos, Moisés esculpir em cima dois anjos, que eram dois querubins. Aqui, neste ponto, é a questão que falam que nós não temos direito a iconografar, fazer iconografia dos santos ou dos querubins. Se Deus mandou, significa que permite. Não permite idolatrar, não permite ídolos, mas simbolicamente guardiões, ou temos direito a iconografar aqueles que viviam, que mostraram o rosto, porque várias vezes eles pegam o rosto, pegam formato de homem para falar conosco. A Virgem Maria foi avisada por anjo que ela vai ficar grávida pelo Espírito Santo e vai chegar o Messias por meio dela. No nascimento de Cristo, na Belém, os anjos avisaram os pastores e eles avisaram e eles desciam, subiam, glorificando a chegada do Messias. Está relatado tudo isso. O nosso Senhor, eles apareceram também quando era ameaçado o nosso Senhor no José, o ministro, aquele que é o guardião de Jesus. Não é o pai, é o guardião. Eles apareceram e avisaram ele que ele deve fazer para o Herodes não pegar e matar o menino Jesus. Quando o nosso Senhor estava na agonia da Getsemane, ele agonizando como ser humano, porque ele era perfeito ser humano, a natureza humana perfeita e perfeito Deus. Quem sofria? A natureza humana. E ele queria fazer o que prometeu, fazer que salvação nossa por meio da crucificação. Ele sabia. E na agonia dele, no jardim das oliveiras, os discípulos dormindo e ele orando e agonizando. Aí o Lucas relata que o anjo estava apoiando a ele, dando força para aguentar, porque o ser humano, ele precisava o apoio do Pai, a natureza humana de Cristo. Padre Aurélio, o Senhor nos lê Lucas capítulo 22, versículo 39 a 43. Tendo saído, foi, segundo o seu costume, para o Monte das Oliveiras. Seus discípulos o seguiram. Quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para não cairdes em tentação. Afastou-se deles a distância de um tiro de pedra. Posto de joelhos, orava, dizendo: Pai, se é do teu agrado, afasta de mim este cálice. Não se faça, contudo, a minha vontade, mas a tua. Então apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Posto em agonia, orava mais instantemente. Temos angelofanias em montón de episodios
no Antigo e no Novo Testamento, nós poderíamos ficar horas a relatar estas angelofanias, as presenças dos santos anjos a favor de nós. Experiências de todos os santos, que cada um relata um episódio, um acontecimento com uma angelofania. São os espíritos que nos amam. Nos amam, nos protegem. Por quê? Porque eles sabem que nós somos os filhos de Deus, queridíssimos. O apóstolo Pablo nos relata dentro da Santa Bíblia que os anjos são espíritos mandados em diaconia, em serviço a favor de nós. Então, Deus não criou só o mundo que nós conhecemos. Deus não criou só o ser humano, beneficie só o ser humano. Fiz também as ordens angelicais e todos nós, com eles, temos que trabalhar para nós podermos novamente, no futuro, na eternidade, conviver em harmonia, em paz, com amor, com todos elas criaturas que Deus criou. Deus, desta diaconia, desta programação para salvar o mundo, preparou as condições para a chegada e preparar a chegada do nosso Senhor Jesus Cristo. Usou duas nações, a nação dos gregos e a nação dos judeus. A nação dos gregos deu uma elevação espiritual dos 1200 anos antes de Cristo, 3000 anos, então, agora. Mas a nação dos gregos tem mais de 4500 anos. Nos últimos 1000 anos, eles deram uma espiritualidade muito elevada com a filosofia. Deus, então, mandou, por meio dos gregos, o espírito grego, criando a filosofia grega, manter o caminho do nosso Senhor, abrir o caminho e preparar o mundo por meio dos filósofos. Por isso, o Sócrates é considerado Cristo antes de Cristo. O Agios Climes, o patriarca da Alexandria, ele fala nos primeiros séculos do cristianismo. É o mesmo Deus que deu para os gregos a filosofia, era por meio dos anjos. Ele que mandou esses espíritos elevados, filósofos. Então, Deus mandou, e temos muitas angelofanias
na época relata. Por quê? São os anjos guiados, enviados por Deus, por meio do Espírito grego, que preparou o caminho do Messias. E isto está escrito, o climes, nas Pragmatias Stromatis, capítulo 7, versículo 2 ao 20. Então, a filosofia grega era o corredor, o hall do cristianismo. E preparou todo mundo nas redondezas do Mesoios, do Mediterrâneo, para a chegada do Cristo. O espírito grego na Palestina era muito amplo e ele influenciou todas esta chegada do Cristo por meio do amor e do conhecimento e do respeito, porque Jesus abraçou e relatou este pensamento e divulgou o amor em plena Palestina, quando o ódio e olho por olho e dente por dente era a lei mosaica que Cristo falou que não precisa mais. Então colocou o amor. E o amor platônico, o Platão divulgou este amor ao amigo, ao próximo, o respeito, o moral que a filosofia grega ensinava. Então, por meio de vários episódios, Deus preparou o caminho da chegada do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é por acaso que Deus prepara o caminho. Para Ele pode chegar e para Ele pode falar conosco. Várias pessoas têm agilofanias. Eu tenho uma experiência que não é hora para relatar, quando eu tinha 12 aninhos. E era muito forte, e comigo era mais de 30, 40 pessoas. Então, acreditando na boa vontade dos anjos, servir a nós, temos que respeitar as ordens angelicais. Nós somos, como Pablo falou, somos criados um pouco menos de poderes que eles. Mas nós temos um poder maior que eles, o livre-arbítrio. E nós temos outro benefício, que é transformar todo o vinho e o pão em sangue e corpo de Cristo. Nós temos o direito a abençoar e beneficiar todos aqueles que acreditam e são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não esqueça que nós não podemos fazer os espíritos angelicais tristes por meio das nossas atividades, dos nossos comportamentos. Eles nos amam e somos muito ligados com eles. Os dois louvamos a espécie humana e os ordens angelicais louvamos a Deus que nos criou. Que Deus abençoe. Até a próximo domingo. Feliz Dia dos Pais.